Mais uma vez eu estou aqui nessa nossa proposta, né, de trazer entretenimento para esse momento que estamos passando, essa quarentena necessária. E o que eu quero dizer para vocês é que nós estamos cada vez mais unidos. Eu acho não. E a humanidade deve, após esse momento, perceber que as coisas elas são muito diferentes, que o capitalismo, que esse mundo de correria, ele não é a coisa mais importante da nossa vida, o dinheiro, né? O mais importante é a gente estar o quê? Juntos, por um propósito maior, tá certo? Então, nesse propósito de a gente que trabalha com literatura, levar a vocês essa questão da poesia, da literatura, que é como eu já disse, nós temos nossas profissões, mas nós temos nós temos nosso ofício, nossas profissões, mas nós temos a poesia, que é o que nos nutre, né? E de forma alguma, eu, Bioquimesito, né, eu ficaria nesse momento só dentro de casa, sem nenhum ofício, né? Ou sem meu ofício, que na verdade minha natureza humana, ela necessita de trabalho, mas a minha natureza existencial é poética. Então meu poeta, né, Bioquimesito, ele precisa de se expressar, tá certo? Então hoje nós vamos trazer um poeta que ele tem já um alcance assim extraordinário na nossa poesia, na nossa literatura. Ele é um poeta muito espiritualizado. Ele tenta trazer esse ethos poético, né, ao maior número de pessoas. Eu quero dizer o seguinte, é que ele, em seu estuário, né, poético, ele tenta trazer espiritualidade, beleza, sentimentalismo, né, para a poesia. Ou seja, ele não é adepto daquele poeta que é 100% cerebral, racional. Claro que ele trabalha a sua poesia, né? Mas ele não é adepto, e particularmente, já falei isso, não é novidade para quem me conhece, eu não sigo muito essa ordem cabralina, né, paundiana e demais outros poetas, críticos que veem a poesia como algo apenas cerebral, como um jogo de encaixar palavras, peças, enfim. A poesia, ela tem que ter esse estralo, porque se não for isso, ela perde sentido. É tipo a gente se endurecer, né, e nos tornarmos duros, não ligarmos para os demais. Teríamos uma máquina oca, sem nenhuma utilidade. Muitas pessoas já são assim, não é só na poesia. Muitas pessoas caminham por aí, mas estão ocas, né? É aquele sentido lá do Eliot, né, quando ele fala dos homens ocos, enfim, tá certo? Então esse poeta, ele é um poeta que, quando eu comecei a entender, a participar de eventos culturais, poéticos, literários em São Luís,
e ele já tinha uma ressonância muito grande. Inclusive, eu sempre o admirei à distância. Eu sempre fui muito na minha, quem me conhece sabe. E eu sempre tento me posicionar, me colocar alguém que eu admiro, mostrando para essa pessoa que eu sempre estive por ali. Sem ter aquele exagero de estar cobrando que ele lê a poesia minha, que ele autografe o livro, que eu compro dele, não. E nós tínhamos essa amizade à distância. E com o tempo, a gente, bem recente, coisa de 3 ou 4 anos, a gente veio conversando mais, né? A gente tendo um entendimento maior. O pragmatismo poético desse jovem poeta, estou brincando, desse poeta maravilhoso que é o Fernando Abreu, veio desse entendimento que ele tem, que eu também gosto muito, que é justamente a questão de que a poesia tem que ser livre, ela não tem que seguir normativas, ou então que ela deve ser do jeito que uma escola ou uma crítica literária diz. Então, o que acontece? Ele, como poeta, ele se expressa na prosa, né, que para muitos críticos, enfim, é uma furada. Ah, hoje poeta deixou de ser poeta, hoje é só prosador. Engane-se. Baudelaire, se não me engano, né, um grande poeta, um grande prosador também, disse o seguinte: seja um bom poeta mesmo que na prosa. Então essa questão desse rompimento, eu digo nem desse rompimento, dessa busca que o Fernando Abreu tem, que eu tenho inclusive, e muitos de nós sempre tivemos ao longo da história da poesia, não é novo, mas é justamente uma forma de dizer o seguinte: nós podemos criar, ou melhor, nós podemos escrever da forma que nos convém. E a prosa, ela é poesia também. Ou melhor, prosa é poesia, né? Então, eu vou falar aqui um pouco da carreira dele. O Fernando Abreu, ele faz parte de uma turma, né, que se denominava os Párias, um grupo muito importante pela colaboração que deu ao cenário poético, literário e cultural de São Luís na década de 80, 90, e que eles fizeram uma revista, uns em outros, né, que justamente era uma amostra da produção poética aquelas dezenas, né, de poetas. Muitos não continuaram tendo essa verve, né, poética. Então, não tiveram essa proporção dessa poesia que o Fernando tem, o Celso Borges, o Paulo Melo Souza, enfim, alguns que são nomes, o Joey Rosa, enfim, já mais na prosa, e alguns não continuaram esse legado histórico dos Párias, né? O Fernando Abreu, né, com sua poesia desde de cedo, já sabendo que rumo trilhar. Então ele foi, ao longo dos tempos, se desaproximando dos grupos. Isso é uma coisa até natural, né, do poeta. E aí ele foi fazendo seus livros, né, que inclusive tenho gostado muito dos livros do Fernando Abreu. E este último eu vejo muito parecido, não similar, mas muito parecido, e isso é bom porque é um estilo do poeta, com o livro anterior dele, que Manual de Inscrição Rupestre, que é muito bom livro também. E ele nos presenteou com esse, também da editora Sete Letras, né, onde
Fernando Abreu mostra, pelo título, né, contra todo o alegado endurecimento do coração. Então, pelo título a gente percebe a natureza do poeta. Então, neste livro ele fala de vários aspectos da vida, do cotidiano, do embelezamento da vida, ou seja, do homem deixar de ser, o querer ser, o nevrálgico, o potentuoso, o dono da verdade. Então aqui ele fala a verdade de forma que você entenda e faça suas escolhas. Eu vou ler um poema que eu gosto muito, inclusive acho que eu até falei para ti, Fernando, já falando diretamente para ti, tu vais ver com certeza esse vídeo. Não que o teu livro seja só esse poema, mas a gente escolhe, e como o nosso tempo aqui a gente não pode ter um tempo muito grande, porque hoje também as pessoas têm outras coisas, né, muitas necessidades para fazer, eu vou ler o poema, vou colocar aqui meus óculos, né? Já passei dos 20 anos, eu já sou um senhor, né? Eu tenho 48 anos e eu tenho que utilizar em determinados momentos o óculos, né? Então esse poema ele está no livro, né? No livro novamente, na página 38 e 39. O poema se chama Aproveite a Maré, mesmo que ela vire seu barco. Não vai ser sempre, nem na quantidade ideal, mas a vida, uma vez ou outra, vai te dar oportunidade, mais que isso, te expor ao risco da percepção iluminada de um assunto. Geralmente, uma questão recorrente, envolvendo desejo, ego, poesia e a velha política de autocompensações. Você vai perceber, de um só golpe, todo o ridículo da situação. Sua covardia indefensável, o medo de ferir, ferindo, mas ir onde não devia. Mas não vai ficar deprimido, vai sorrir aliviado, como se estivesse descendo vivo de alguma cruz, ou dispensado de matar e morrer em uma guerra estúpida qualquer, como daquela vez em que você, logo depois de ter largado a bebida, antes que ela te matasse, virou as costas e foi embora. Depois de cheirar 3 ou 4 carreiras, olhares secos como punhais, cravado nas costas, saboreando a certeza agridoce que aquela tinha sido sua última vez. Foi mesmo. Então, pessoal, a gente percebe na poética deste livro que ela vem dar o quê? Essa visão de mundo, da natureza, que o homem não tem a sua natureza, ou melhor, a vida que o homem leva não é a sua natureza, vamos dizer, idealizada. O homem é transformado. Isso aí é um conceito já clássico, né? Todos sabem. Mas tem um homem que é um homem pragmático, tem um poeta. Então, Fernando Abreu, né, para nós que somos do seu convívio, ele com este livro, ele nos acrescenta muito e nos mostra que a gente deve ser humano, que o poeta tem que ser esse ser humano, e não só apenas um costurador de versos pragmáticos, utilizando logo antes da poesia apenas a razão.